Prezadas e prezados, vamos falar sobre um tema que é recorrente, né? Vamos falar se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um ladrão corrupto ou não, né? Eu aqui no canal, por ter uma posição claramente de esquerda e, portanto, de apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou brindado com ofensas, eu sou brindado com xingamentos, eu sou brindado com ironias, com deboches, né? Tudo bem, gente, faz parte do jogo democrático. É o preço que se paga por falar o que acha que é certo, né? Mas também, quem é muito honrado com esses xingamentos, com essas ofensas, com esses deboches, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos se referem a ele como um ladrão corrupto, né? Mas, gente, será que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um ladrão corrupto, efetivamente? Então vamos a alguns dados. Houve uma operação chamada Lava Jato, né? Lá atrás, em 2015, 2016, é isso, se eu não estou errando a data aqui, em que o procurador, né, que era o ministro da acusação, né, o senhor Deltan Dallagnol, era adversário político do presidente Lula, né, em que o juiz da operação, o senhor Sérgio Moro, tornou-se adversário político do presidente Lula. Inclusive, assim que o senhor Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição, o senhor Moro aceitou ser ministro da Justiça do Jair Messias Bolsonaro. Então isso caracteriza o quanto ele era oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alegaram que o presidente da República tinha um triplex no Guarujá, um apartamento, portanto, com alguns andares lá no Guarujá. Bom, o apartamento não era dele. Alegaram que ele tinha um sítio em Atibaia, e que ele não tinha renda suficiente para isso, e que o sítio teria sofrido reformas de empreiteiras, Bom, o sítio não era dele, sim de um amigo dele que emprestava para ele passar temporadas com a família lá, E desviaram o foco central da operação, que era o quê? Apurar problemas de corrupção na Petrobras, o que não tinha nada, pelo menos diretamente, a ver com o presidente Lula, Portanto, foi uma operação tendenciosa, foi uma operação parcial e foi uma operação que não teve efeito prático. Tanto é que ela foi anulada pela justiça. Cometeu uma série de ilegalidades, como, por exemplo, grampear ex-presidente Dilma Rousseff, e foi anulada pela justiça pelas irregularidades, E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois foi isentado pelo Supremo Tribunal Federal quando encontrava-se preso, porque foi condenado por essa operação, encontrava-se preso. Ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal e foi imediatamente solto, o que permitiu que, em estando solto, ele pudesse concorrer às eleições presidenciais de 2022 e se eleger, Portanto, gente, se o Supremo Tribunal Federal fala que não há provas contra ele, manda soltar, E se a Operação Lava Jato foi claramente tendenciosa, como é que você pode afirmar que Luiz Inácio Lula da Silva é ladrão? Em cima de que você diz que Luiz Inácio Lula da Silva é ladrão? O senhor Reinaldo Azevedo, que era um crítico ácido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele viu a denúncia contra ele que Sérgio Moro havia feito, ele disse: não, mas peraí, não há nenhum indício aqui de que ele seja um corrupto, de que ele seja um ladrão. O ex-Ciro Gomes, o Ciro Gomes, quando ainda tinha alguma lucidez, também falou isso, falou a mesmíssima coisa. Então, quer dizer,
pessoas proeminentes, né, dizem que não tinha como Lula ser indiciado, de que não tinha como Lula ser condenado, né? Até adversários políticos de então. Então eu digo o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, a operação que o condenou era uma operação tendenciosa e ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, das duas, uma, ou essas instituições estão faltando com a seriedade, ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, né? Pelo menos até que provem alguma coisa contra ele. E não vão provar, porque ele não é ladrão e ele não é corrupto. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência e eu pediria para você que você se inscrevesse aqui no canal. É fácil se inscrever, vai ter um botão aí, inscreva-se, é só apertar o dedo em cima desse botão e está escrito. Eu peço que você aproveite e dê o like agora, né? Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo importante, né, sobre um assunto importante. Eu peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que forem lançados. E peço também, humildemente, sem compromisso nenhum, você faz se quiser, ou se puder, ou se quiser e se puder, que você dê uma contribuição financeira para o canal para a gente ter um pouco mais de segurança para o trabalho, né? Eu vou deixar no primeiro comentário aí o meu Pix, e aí se você quiser fazer um depósito no valor que você quiser, você fique à vontade. E se não quiser fazer, também não tem problema, ou não puder fazer, também não tem problema nenhum. Gente, muito obrigado aí pela assistência.